Olá, moçada, tudo bem? Mais uma semaninha aí de quarentena, né? Mais uma semaninha que devemos agradecer a Deus por tudo que aconteceu, mesmo diante de algumas dificuldades, mas estamos aqui, estamos fortalecidos, né? E a gente pode até falar que estamos em comunhão entre nós, irmãos, né? Entre a comunidade da Igreja Barão da Taquara, porque estamos sempre nos comunicando, estamos sabendo das necessidades dos nossos irmãos. Quantas vezes nesses grupos de WhatsApp a gente recebe informação: poxa, fulano de tal está doente, precisa de oração. Ou fulano de tal precisa de uma ajuda, até em outros grupos, precisa de uma cesta básica, precisa de um remédio. Então a gente fica sabendo, a gente se organiza para poder ajudar. Então, a comunhão continua, não naqueles moldes que a gente conhece, né? Que é o estar junto, olho no olho, abraços quentinhos. Não, mas é uma outra configuração, que eu acredito que seja apenas para acrescentar a nossa vida, não para substituir, mas apenas para acrescentar, né? Futuramente, que atualmente acaba sendo uma substituta. Mas passado esse momento de pandemia, isso vai ser um acréscimo nas nossas relações, né? Então, isso seja bem-vindo. Essa nova forma de se comunicar, de estarmos juntos, de estarmos com o mesmo ideal, com o mesmo sentimento. Porque a comunhão é isso. Não é apenas a união física entre os irmãos, é o companheirismo, é o sentir junto, certo? Então vamos lá, nossa lição fala sobre a arma coletiva, que fala sobre isso, o companheirismo, a comunhão entre os irmãos. Então eu peço agora para que o Daniel faça a oração aí de início, para que o nosso estudo seja desenvolvido. Por favor, Daniel. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por todos do mundo, que o Senhor possa nos abençoar. Obrigado pela nossa igreja e que nós possamos ser fiéis a Ti. Amém. Obrigada, Daniel. Então, antes de entrarmos propriamente no estudo da nossa lição de hoje, eu tenho que falar um pouquinho sobre Paulo. Vocês lembram? Conhecem Paulo? Né? Aquela pessoa que foi assim extremamente importante para a divulgação do cristianismo, né, pelo mundo. Ele é autor de 3 epístolas que constam na Bíblia. Então, uma pessoa que foi muito importante para a obra de Deus. Mas nem sempre foi assim. Antes, ele ocupava um grande cargo, e esse cargo era de perseguir os cristãos. Paulo perseguia os cristãos. E o pior, ele pensava que era em nome de Deus. Pois é, perseguia. E em um certo momento em que ele ia para Damasco, justamente para poder destruir uma comunidade cristã, aconteceu um clarão. O clarão foi tão forte que ele caiu do cavalo. Ele estava com o seu exército, né, com uma comitiva para ajudá-lo na destruição dessa comunidade cristã. E ele caiu. Aí, de repente, houve, além daquele grande clarão, houve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, né, assombrado: quem és tu? Quem é que fala comigo? Aí vem a voz: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Então, a partir desse momento, Saulo, né, que agora é Paulo, ele nota que Jesus não era o que ele imaginava. Ele pensava que Jesus fosse um falso profeta, que fosse uma pessoa que só estava explorando a fé dos outros, né? Então ele notou que, nossa, Jesus foi morto,
dizem que ele ressuscitou e agora está falando comigo, ele só pode ser o Deus verdadeiro. Ele só pode ser realmente o Jesus escrito lá no Antigo Testamento. A promessa de Deus. Então, veio a conversão de Paulo. Certo? Então, a partir daí, vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso? Miguelito, por favor, pode ler para mim? Lá em Atos 9, de 10 a 20? Por favor. Atos 9, de 10 a 30. Em Damasco morava um seguidor de Jesus, chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor, chamando. Ananias, ele respondeu, aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse, apronte-se, e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com o que creem no Senhor. Agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor o que mandou aqui, eu mesmo, Jesus, que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam, não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade.
Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era um seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. E lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como, em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém, e pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois mandaram para a cidade de Tarso. Amém. Valeu, Miguel, muito obrigada. Tia. Quer dizer que Ananias ressuscitou? Aquele Ananias que morreu lá no capítulo 5 é o mesmo desse capítulo aqui, do capítulo 9? Não. Pelo menos aqui em Atos nós temos 3 Ananias. Esse que morreu por ter enganado a comunidade cristã, junto com sua esposa, na sua oferta. Esse Ananias, que vamos falar agora, que era cristão e judeu, que morava em Damasco. E um outro, sumo sacerdote, que não era uma boa pessoa, digamos assim. Então, esse Ananias aqui, né, gente boa, teve uma visão. E a visão de Deus, falando para que ele procurasse a Paulo. Aí, Ananias, como assim? Como que eu vou lá buscar Paulo? Eu vou falar com Paulo, se ele nos perseguia tanto. Como assim, Senhor? Então, Ananias se encheu de preconceito, né? E até ficou meio incrédulo, né? Pô, será que é esse mesmo Ananias, assim, o mesmo Paulo? Aí Deus falou assim, não, é esse mesmo. É aquele que realmente perseguia lá os cristãos. Mas eu tenho algo muito especial para ele. Vamos lá ver no versículo 15? O Senhor disse o seguinte: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Deus já tinha um plano para Paulo, e Ananias foi um meio para que esse plano desse prosseguimento. Então Ananias foi procurar Paulo, impôs as mãos e o curou da cegueira. Lembra que ele ficou cego? Depois da forte luz? Pois é. E logo após que ele ficou curado, Paulo começou, depois de ter ficado fortalecido também, se alimentado bem, ele começou a pregar o evangelho. E isso as autoridades não gostaram. Falaram o seguinte: como é que pode? Paulo, em que nós demos um alto cargo para ele, um cara instruído, né? Um cara que conhece a lei, como ele pôde nos trair desse jeito, ter ido lá para os cristãos, ele sendo agora um dos cristãos? Como é que pode isso? Isso não pode continuar. Vamos pegar, vamos matá-lo. Aí, Paulo, sabendo desse plano, ele junto com os discípulos, né, que o acolheram, usaram, né, de um meio para escondê-lo
e para que ele fugisse, né? Colocaram ele em um cesto para que ele pudesse fugir. Há um estudioso que diz que ele, após esse episódio do cesto, dessa fuga, né? Ele foi para a Arábia e ficou lá durante uns 3 anos. Então, no seu retorno a Jerusalém, as pessoas ainda não sabiam da conversão dele, ou ainda estavam muito incrédulos. Então, muitos não aceitaram. Ela falou assim, não, que isso, não vou querer Paulo aqui não. E se ele nos trair? E se ele está falando que se converteu a Cristo e na realidade não? Ele só está querendo saber da nossa vida, dos nossos planos. Aí, eis que surge Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Então, eis que chega Barnabé para ajudar e fala assim, Paulo, eu estou contigo. As pessoas vão ver que você realmente se converteu, que você realmente quer divulgar o Evangelho a todos. Então, Barnabé foi de suma importância na vida de Paulo, pois ajudou ele a entrar na comunidade cristã, a ser aceito, né? Ajudou a tirar o preconceito que existia da vida passada de Paulo, do passado de Paulo. Então isso aí é uma demonstração de companheirismo, de sentir juntos, de estar juntos. Então, sempre devemos agir dessa forma. Ajudar uns aos outros, independente do passado da pessoa. Vamos ajudar, vamos ser companheiros. Assim como Barnabé fez. Assim como Ananias, mesmo com o pezinho atrás, obedeceu a Deus. E foi. Curou Paulo, inclusive até batizou. Então, vamos deixar o preconceito de lado e vamos fazer a obra de Deus. Vamos buscar a comunhão entre os irmãos, o companheirismo, né? E realmente viver o Evangelho. Vamos realmente manter a chama acesa da nossa vida cristã. Tá bom? Esse é o recadinho que eu tenho para vocês hoje. Que vocês tenham um dia abençoado. E semana que vem estamos juntos para a última lição dessa revista. Então, procure na secretaria da igreja a nova revistinha e vamos tentar fazer tudo certinho, fazer a leitura diária, fazer a lição, né? Vamos tentar fazer isso. Então, super beijo. Obrigada pela participação maravilhosa dos meninos, né? Eu sei que para as meninas fica tão difícil participar, eles conseguem serem mais envergonhados do que as meninas. Então, eu estou feliz da vida pela participação das meninas aqui. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada, Daniel. Saudades de vocês. Então, Deus abençoe a todos e até o próximo domingo. Beijo no coração.